A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte de o significado dos 3 objetos na Arca da Aliança. Vamos falar hoje do maná e da vara de Arão que floresceu. Na postagem passada nós falamos sobre as tábuas da lei. Maná, nome de uma substância que servia de alimento aos israelitas durante a sua peregrinação no deserto por 40 anos. Maná em hebraico se escreve M-A-N, na nossa linguagem, um alimento produzido por Deus, que é man. A primeira vez foi dada ao povo de Israel no deserto de Sim, na segunda metade do segundo mês, quando o povo se queixou da deficiência de sustento. Segundo o livro de Êxodo, após a evaporação do orvalho formado durante a madrugada, aparecia uma coisa miúda, flocosa, com a geada, branca descrita como uma semente de coentro e como o obdélio, que lembrava pequenas pérolas. Geralmente o maná era moído, cozido e assado, sendo transformado em bolo. Disse que seu sabor lembrava o bolo de mel, então era meio adocicado, Ainda segundo a Bíblia, o maná era enviado diariamente e não era fornecido aos sábados. Por isso Deus enviava uma quantidade maior às sextas-feiras, e neste caso o maná podia ser guardado para os sábados sem se deteriorar, pois se pegasse uma porção maior durante a semana, no outro dia ele estava estragado, porque Deus fornecia dia a dia. Quando os filhos de Israel viram isso, disseram uns para os outros: "Que é isto?" Porque ignoravam inteiramente o que fosse. Moisés disse-lhes: "Este é o pão que o Senhor vos deu para comer." Está lá em Êxodo 16:11, diz assim: "E o Senhor falou a Moisés dizendo," no 12, "Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo, entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus." 16:13, "E acontecendo que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial." No 16:14, "E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra." 16:15, "E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto?" Porque não sabiam o que era. E disse-lhe Moisés: "Este é o pão do Senhor que vos deu para comer." Êxodo 16:16, "Esta é a palavra do Senhor que tem mandado: colhei dela cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua casa." 1 gomer era 1/10 de um efa, que é igual a 1,76 litros. O efa era 17,62 litros. Êxodo 16:17, "E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram mais, ou outros colheram menos. Porém, medindo-os com o gomer no 18, não sobejava ao que colhia muito, nem faltava ao que colhia pouco. Cada um colhia tanto quanto podia comer." Então, dependendo da quantidade de pessoas na casa, então era colhido 1 gomer para cada pessoa. Aí não faltava, quer dizer, era 1 litro, 1,76 litros. Números 11:7 diz assim: "E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como cor de obdélio." Números 11:8, "Espalhava-se o povo e colhia e o moía, moía em moinhos, ou num geral o pisava. E em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e seu sabor era como o sabor do azeite fresco, que também era adocicado. O azeite tem um gosto meio adocicado, fresco." Números 11:9, "Segundo o orvalho descia, e quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele." João 6:31,
Vossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhe a comer o grão dos céus. Arão, por ordem de Moisés, guardou em um vaso o maná que poderia caber em um gomer, para se conservar em reserva diante do Senhor, para todas as gerações futuras, para que saibam qual foi o manjar com que o Senhor o sustentou no deserto. Então, Deus falou para Moisés, falar para Arão guardar um gomer, dentro da arca, num vaso de ouro, para que pudesse deixar para as gerações futuras para ver o pão que Deus deu ao povo. Êxodo 16, 32. E disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado, encherás o gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. 16:33. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. 16:34. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. Diante do testemunho seria diante da arca da aliança ou a arca do concerto. Agora vamos falar sobre a vara de Arão. O que representa a vara de Arão? A vara de Arão simboliza, a advertência do povo de Israel, do povo rebelde de Israel. O contexto envolvendo a vara de Arão, que floresceu, fala do episódio da rebelião suscitada em Israel contra a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão. De 16, de 1 ao 50. Depois vocês dão uma lidinha lá na Bíblia, vai ver a rebelião de Corá, Datã e Abirã. Então todos eles acabaram sendo engolidos pela terra, e aqueles que também o seguiram. Então veja que aí foi a rebelião que eles queriam tomar conta, e eles queriam ser eles, o Corá, Datã e Abirão queriam ser os sacerdotes. A expressão vara de Arão, traduzida na palavra hebraica maté, M-A-T-T-E-H, que significa bordão ou vara. Essa é a palavra mais utilizada no Antigo Testamento para a vara, tanto no sentido literal quanto no figurado. Essa palavra é a mesma utilizada, por exemplo, para se referir ao cajado de um pastor ou de um peregrino. Então essa palavra maté é usada tanto para falar como o cajado de pastor, como também de peregrinos. O cajado que floresceu foi a necessidade que Deus viu de instituir uma autoridade maior entre o povo cheio de rebeldia. Quando o povo se rebelou contra Moisés, ou contra o próprio Deus, ele, o Senhor, determinou que cada tribo levasse uma vara, ou o cajado, que permaneceria guardado até o dia seguinte para saber quem seria esta autoridade. O cajado de Arão foi o que floresceu, isto era um milagre, e não podia ser contestado, determinando assim a vontade de Deus. Então Arão passou a ser o sumo sacerdote. Tudo isso aconteceu por rebeldia, desobediência e desrespeito à autoridade dada por Deus a Moisés. Ainda hoje vemos essa rebeldia, esta falta de respeito com a palavra dada por Deus, na desobediência ao que ele determinou e pela falta de fé. Ainda hoje, muitos precisam ver os milagres para acreditar que Deus está agindo. Então tem pessoas que só acreditam vendo, igual Tomé, só acredita se vê. Então tem muito crente Tomé ainda aí, passando por dificuldades, passando por problemas, porque não acreditam na palavra. Acredita só no que vê, nos milagres, Quando tem milagre, Quando não tem, fica mais descrente ainda. Números 17, 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Números 17, 2. Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara.
No 17:3, porém o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça de casa de seus pais terá uma vara. No 17:4, e as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. No 17:5, e será que a vara do homem que se estiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. 17:8, sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotava renovo, e dera amêndoas. 17:10, então o Senhor disse a Moisés, toma por a vara de Arão perante o testemunho, perante a arca, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão. Então veja que Deus mandou pôr a vara lá de frente com a arca da aliança para deixar para testemunho, para que eles soubessem que foi Deus que deu autoridade tanto a Moisés e como o sacerdote a Arão. Então ele era o sumo sacerdote escolhido diretamente por Deus através da vara de Arão ou do cajado, Mas o que representa esses três objetos da arca? Então vamos lá, as tábuas representam as leis puras ditadas por Deus, Então as tábuas representam Deus. Maná representa Jesus Cristo, que é o pão da vida. O maná era o pão que Deus deu para o povo, então o maná representa Jesus Cristo. O cajado de Arão que floresceu representa o Espírito Santo que floresce no coração dos verdadeiros cristãos. Então, as tábuas representam Deus, o maná representa Jesus e o cajado que floresceu representa o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não esqueça aí de pôr o joinha, Ou não esqueça também de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, que tem muito mais coisa ainda para ser revelada. Porque na palavra diz que tudo que Jesus fez não caberia nos livros nessa terra, E tudo que Deus falou não caberia nem nesse universo, tudo que Ele disse na palavra. Então temos muitas coisas ainda para ser desvendadas, descobertas e reveladas através do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.